A mansão estava em silêncio absoluto quando Roberto atravessou o portão principal naquela tarde cinzenta. O homem de 45 anos carregava nos ombros o peso de uma fortuna que parecia não servir para nada quando se tratava do que realmente importava. Seus passos ecoavam pelo corredor de mármore enquanto ele subia as escadas em direção ao quarto do filho, onde sabia que encontraria a mesma cena de sempre. Miguel, seu menino de 7 anos, sentado no canto do quarto, balançando o corpo para frente e para trás, alheio a tudo e a todos ao seu redor. O coração de Roberto apertava cada vez que via o filho naquele estado, perdido em um mundo que ele não conseguia alcançar, por mais que tentasse. Ele tinha dinheiro para contratar os melhores médicos, terapeutas e especialistas do país, mas nada parecia funcionar. Miguel continuava fechado em seu próprio universo, e Roberto se sentia o homem mais impotente do mundo. Clarice, a esposa de Roberto, havia partido há 2 anos, incapaz de suportar a dor de ver o filho daquela forma. Ela simplesmente pegou suas malas uma manhã e nunca mais voltou, deixando Roberto sozinho, com a responsabilidade de cuidar de Miguel e administrar seus negócios ao mesmo tempo. Desde então, a mansão havia se tornado um lugar frio e vazio, onde apenas o som ocasional de Miguel, emitindo seus ruídos repetitivos, quebrava o silêncio opressor. Roberto tentou de tudo. Mudou a rotina do filho dezenas de vezes, trouxe brinquedos especiais, contratou uma sucessão interminável de babás e cuidadores, mas nada fazia diferença. Miguel permanecia distante, inacessível, como se estivesse do outro lado de um vidro grosso que Roberto não conseguia quebrar, por mais que batesse com força. Foi em uma manhã de segunda-feira que Helena apareceu na porta da mansão. Ela era uma mulher simples, de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque frouxo e mãos calejadas que contavam a história de uma vida inteira de trabalho duro. Roberto a havia contratado como empregada doméstica, depois que a anterior pediu demissão, incapaz de lidar com os gritos repentinos de Miguel e suas crises inesperadas. Helena não disse muito durante a entrevista. Apenas assentiu com a cabeça quando Roberto explicou sobre a condição do filho e advertiu que o trabalho não seria fácil. Havia algo em seus olhos, porém, uma espécie de compreensão silenciosa que Roberto não soube interpretar naquele momento, mas que o fez decidir dar uma chance a ela. Nos primeiros dias, Helena cumpriu suas tarefas em silêncio, limpando os cômodos imensos da mansão, preparando as refeições e mantendo tudo em ordem. Roberto mal notava sua presença, ocupado demais com reuniões de negócios e tentando coordenar as terapias de Miguel com doutora Fernanda, a psicóloga que vinha 3 vezes por semana. Mas então, algo começou a mudar, tão sutilmente que Roberto quase não percebeu no início. Helena passou a demorar mais tempo nos andares superiores, e sempre que Roberto subia para verificar o filho, encontrava a porta do quarto entreaberta e Helena por perto. Às vezes fingindo arrumar algo no corredor, outras vezes simplesmente parada ali, como se estivesse guardando a porta. Uma tarde, Roberto chegou mais cedo do escritório e ouviu algo que o fez parar no meio das escadas. Era um som que ele não ouvia há anos, a risada de Miguel. Não era uma gargalhada completa, mas sim um riso contido, entrecortado, diferente de qualquer coisa que o menino havia feito antes. Roberto subiu o restante dos degraus em silêncio e espiou pela porta entreaberta do quarto. O que viu o deixou completamente paralisado. Helena estava sentada no chão ao lado de Miguel, e entre eles havia uma fileira de blocos de madeira coloridos, dispostos em um padrão complexo. Miguel estava concentrado, seus dedos movendo os blocos com precisão. E cada vez que ele completava uma sequência, Helena batia palmas suavemente e sorria. O menino olhava para ela de relance apenas por uma fração de segundo, mas era mais contato visual do que Roberto havia conseguido em meses. Roberto sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas não entrou no quarto.
Algum instinto lhe disse para não interromper aquele momento frágil e precioso. Em vez disso, ele desceu as escadas em silêncio e foi para seu escritório, onde se sentou na poltrona de couro e chorou pela primeira vez desde que Clarice havia ido embora. Chorou de alívio, de esperança e também de uma dor profunda ao perceber que uma estranha havia conseguido em dias o que ele não conseguira em anos: alcançar seu filho. Naquela noite, durante o jantar, Roberto observou Helena com novos olhos. Ela servia a comida em silêncio, eficiente como sempre. Mas agora, ele notava os pequenos gestos. Como ela colocava o prato de Miguel sempre no mesmo lugar, como evitava fazer barulhos altos, como deixava da água no copo exatamente na mesma altura todas as noites. Durante os dias seguintes, Roberto começou a observar mais atentamente. Ele cancelou algumas reuniões e passou mais tempo em casa, sempre encontrando desculpas para passar pelo corredor do segundo andar. Foi assim que descobriu a rotina que Helena havia estabelecido com Miguel. Todas as manhãs, depois do café da manhã, ela levava o menino para o jardim dos fundos, onde eles passavam 1 hora entre as plantas. Helena mostrava as flores para Miguel, deixava que ele tocasse as folhas, sentia a textura da terra. Ela não forçava nada, não exigia que ele reagisse ou respondesse. Simplesmente estava ali, presente, oferecendo o mundo ao menino em pequenas doses que ele conseguia processar. Roberto percebeu que Helena havia criado um sistema de comunicação próprio com Miguel. Ela usava cartões coloridos que ela mesma havia feito, cada um representando uma atividade ou objeto diferente. Quando Miguel queria algo, ele apontava para o cartão correspondente. Era simples, direto e funcionava de uma forma que todos os métodos elaborados dos terapeutas caros nunca haviam funcionado. Roberto se sentia dividido entre a gratidão imensa e uma pontada de ciúme doloroso. Porque ele, o pai, não havia pensado nisso, porque ele não havia conseguido entender o que seu filho precisava. Foi Dona Fernanda quem notou a mudança em Miguel durante uma de suas sessões. Ela comentou com Roberto que o menino estava mais responsivo, mais presente e perguntou se algo havia mudado na rotina dele. Roberto mencionou Helena quase sem pensar e a psicóloga pediu para conhecê-la. Quando as duas se encontraram, Helena explicou com simplicidade o que estava fazendo. Ela contou que havia criado um neto autista anos atrás, depois que a filha morreu no parto. O menino viveu apenas até os 12 anos, mas naquele tempo Helena aprendeu tudo o que podia sobre como se conectar com uma criança que via o mundo de forma diferente. Ela nunca havia mencionado isso antes porque, em suas palavras, não queria que Roberto a contratasse por pena ou expectativa, mas simplesmente pelo trabalho que ela podia fazer. Roberto ficou em silêncio quando Helena terminou de contar sua história. De repente, tudo fazia sentido. A paciência infinita, a compreensão instintiva, a forma como ela nunca se frustrava com as repetições e rituais de Miguel. Helena não estava apenas trabalhando ali. Ela estava curando suas próprias feridas enquanto ajudava Miguel a encontrar seu caminho. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ele ficou acordado pensando em como havia estado tão cego, tão obcecado em encontrar uma cura médica, uma solução técnica, que não havia percebido que o que Miguel realmente precisava era de alguém que o aceitasse exatamente como ele era. As semanas se transformaram em meses, e a transformação de Miguel continuou. Ele começou a usar palavras simples, primeiro apenas repetindo o que ouvia, mas depois formando frases curtas e diretas. Ele aprendeu a expressar quando estava desconfortável ou quando precisava de espaço. Helena ensinou Roberto a ler os sinais do filho, a entender que quando Miguel cobria os ouvidos não era birra, mas sim que os sons estavam altos demais para sua sensibilidade. Ela mostrou a Roberto como criar uma rotina previsível que dava segurança ao menino, como usar reforços visuais em vez de apenas instruções verbais,
como celebrar as pequenas vitórias sem criar expectativas esmagadoras. Roberto começou a participar mais ativamente das atividades que Helena fazia com Miguel. No início, foi difícil. Ele se sentia desajeitado, inseguro, sempre com medo de fazer algo errado e quebrar o frágil progresso que haviam conquistado. Mas Helena era paciente com ele também, ensinando-o com a mesma gentileza com que ensinava Miguel. Ela mostrava a Roberto como sentar-se ao lado do filho sem invadir seu espaço pessoal, como oferecer atividades sem forçar participação, como estar presente sem ser opressor. Era uma dança delicada e Roberto estava aprendendo os passos pela primeira vez. Houve um dia em particular que Roberto jamais esqueceria. Era um sábado de manhã ensolarada e Helena havia preparado uma atividade especial no jardim. Ela trouxe tintas laváveis e um grande pedaço de papel preso no chão com pedras. Miguel ficou fascinado pelas cores, mergulhando as mãos na tinta e deixando marcas vibrantes no papel. Roberto estava sentado próximo, apenas observando, quando Miguel de repente pegou a mão do pai e a mergulhou na tinta azul. O menino, então, pressionou a mão de Roberto contra o papel, bem ao lado de sua própria marca de mão vermelha. Foi um gesto simples, mas o significado foi devastador. Miguel estava incluindo o pai em seu mundo, pela primeira vez de forma consciente e intencional. Roberto teve que virar o rosto para esconder as lágrimas, enquanto Helena sorria discretamente, entendendo perfeitamente o peso daquele momento. Mas nem tudo foi fácil. Houve dias ruins, dias em que Miguel regredia, dias em que as crises voltavam com força total. Em uma tarde particularmente difícil, Miguel teve um colapso completo, gritando e se debatendo por horas. Roberto estava exausto, sentindo-se novamente impotente e perdido. Foi Helena quem se sentou ao lado dele na cozinha, depois que Miguel finalmente adormeceu esgotado e disse algo que mudou a perspectiva de Roberto para sempre. Ela disse que progresso não é uma linha reta, é uma espiral. Às vezes você volta para o mesmo lugar, mas está em um nível diferente, pode ver as coisas de um ângulo novo. O importante não era que Miguel nunca tivesse dias ruins, mas sim que agora eles sabiam como ajudá-lo a atravessá-los. Com o tempo, a presença de Helena transformou não apenas Miguel, mas toda a dinâmica da casa. Sr. Paulo, o motorista de Roberto, começou a ajudar no jardim, criando canteiros especiais onde Miguel podia plantar e cuidar de suas próprias flores. Marina, a cozinheira, aprendeu a preparar as refeições de acordo com as preferências sensoriais de Miguel, evitando texturas que o incomodavam e apresentando novos alimentos de forma gradual e não ameaçadora. A mansão, que antes era silenciosa e fria, começou a ter vida novamente, não de forma barulhenta ou caótica, mas com uma energia gentil e acolhedora. Roberto também mudou profundamente. Ele reduziu suas horas no escritório, delegou mais responsabilidades e passou a priorizar o tempo com Miguel. Ele aprendeu que ser um bom pai para seu filho não significava consertá-lo ou mudá-lo, mas sim entendê-lo e criar um mundo onde Miguel pudesse florescer sendo exatamente quem era. Roberto começou a estudar sobre autismo, não procurando por curas ou tratamentos milagrosos, mas tentando entender como o cérebro de seu filho funcionava, como ele percebia o mundo, o que lhe trazia alegria e o que lhe causava angústia. Houve um momento decisivo quando Clarice apareceu na porta da mansão. Era uma tarde de quinta-feira, quase 3 anos depois de sua partida. Ela estava diferente, mais magra, com o rosto marcado pela culpa e arrependimento. Ela pediu para ver Miguel. Disse que estava pronta para tentar novamente. Roberto sentiu uma mistura confusa de emoções. Raiva pela forma como ela os havia abandonado, esperança de que talvez pudessem ser uma família novamente, e medo de que a presença dela perturbasse o equilíbrio delicado que haviam construído. Foi Helena quem, mais uma vez, ofereceu a perspectiva necessária.
Ela disse a Roberto que Miguel merecia ter a mãe de volta se ela realmente estava preparada para aceitá-lo, mas que a reintegração precisaria ser lenta e nos termos de Miguel, não nos dela. Clarice começou a visitar regularmente, sempre sob a orientação cuidadosa de Helena. No início, Miguel mal reconhecia a mãe, tratando-a como uma estranha qualquer. Mas Clarice foi paciente de uma forma que nunca havia sido antes. Ela observou Helena, aprendeu com ela, engoliu o orgulho e admitiu que havia cometido um erro terrível ao fugir. Com o tempo, Miguel começou a aceitar a presença da mãe, primeiro tolerando-a, depois buscando-a ocasionalmente. Não foi um processo rápido ou fácil, mas aconteceu, pequeno passo por pequeno passo. 1 ano depois, a família reunida celebrou o aniversário de 10 anos de Miguel, no jardim que se tornou seu lugar favorito. Havia poucas pessoas presentes, apenas aqueles que realmente importavam. Roberto, Clarice, Helena, Doutor Fernanda, Senhor Paulo e Marina. Miguel estava sentado no centro de todos, com um bolo decorado com seu personagem favorito, e pela primeira vez na vida ele soprou as velhinhas sozinho, sem ajuda ou insistência de ninguém. Foi um momento simples, mas carregado de significado. Todos ali sabiam o quão longe aquele menino havia chegado e o quão longe ainda podia ir. Roberto olhou para Helena naquele momento e seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Aquela mulher simples, que havia entrado em sua casa como empregada, havia se tornado a salvadora de sua família. Ela não havia feito nada mágico ou miraculoso, apenas oferecido algo que Roberto, com todo o seu dinheiro e recursos, não havia sabido dar: aceitação genuína, paciência infinita e amor incondicional. Helena não tentou mudar Miguel. Ela o ajudou a florescer, sendo exatamente quem ele era. E no processo ensinou a Roberto e Clarice a fazerem o mesmo. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora e Miguel estava dormindo pacificamente em seu quarto, Roberto encontrou Helena na cozinha, guardando os últimos pratos da festa. Ele tentou encontrar palavras para expressar sua gratidão, mas tudo o que conseguiu dizer foi um simples obrigado. Helena sorriu, aquele sorriso gentil e compreensivo que se tornara tão familiar, e respondeu que não havia nada a agradecer. Ela disse que Miguel havia salvado a ela tanto quanto ela o havia ajudado, que cuidar dele havia preenchido o vazio que ela carregava desde a perda do neto. Às vezes, ela disse, as pessoas entram em nossas vidas exatamente quando precisamos delas, e é impossível dizer quem está ajudando quem. Os anos continuaram passando e Miguel continuou crescendo e se desenvolvendo em seu próprio ritmo único. Ele nunca se tornou uma criança típica, e Roberto aprendeu que isso era perfeitamente bem. Miguel tinha seus interesses especiais, suas necessidades específicas, sua forma particular de ver e interagir com o mundo. Mas ele também tinha uma família que o amava incondicionalmente, que havia aprendido a valorizar suas diferenças em vez de lamentá-las, que celebrava cada pequena conquista como o milagre que realmente era. E tudo isso começou porque uma empregada humilde teve a coragem e a sabedoria de fazer algo inesperado. Oferecer amor onde outros viam apenas um trabalho, ver potencial onde outros viam apenas limitações, e acreditar que uma criança diferente não precisava ser consertada, apenas compreendida e aceita exatamente como era.